Tudo bem, pessoal? Vamos começar nossa live. Vou ir chamando aqui as pessoas que vão compor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Olá. Oi, Rafa. Boa noite. Tudo bem? Aqui se estapeando com o celular, mas Deu certo. tranquilo. Que ótimo. Vamos acompanhando aqui, ou incluindo. Vamos ver, a colcha de retalhos já entrou. Movimento Zero entrou. Oi, Mari. Oi, Helena, Sandrinha. Oi, Oi, Maíra, boa noite. Tudo bem, boa noite, querida? tudo. Que momento bacana, né? Que nós estamos Nossa, aqui. gente. Nossa, Gestos. Olha lá, tô Sandrinha. Oi, Sandrinha de Souza. Então, nós começamos a fazer um teste antes, né? Eu e o André, e já começamos a explicar para as pessoas que nós iríamos, então, fazer essa live sobre o filme Descontrole, que nós assistimos, mas a ideia é deixar esse gostinho aí, né? Para o dia 5 de fevereiro, as pessoas poderem estar lá prestigiando esse filme, que é um marco para nós que trabalhamos com alcoolismo e dependências de uma forma geral. Foi presente, né, Jaira? A gente estava precisando e merecendo, né, Jaira? oi, Ali. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem? Então, Amanda, com certeza, estava me lembrando desde o primeiro momento que nós estávamos construindo essa live, né? E é só uma pequena correção, meu nome é Jaira, mas Ah, então para Jaira. você, a gente já, né? Mas as pessoas confundem mesmo, fica tranquila, né? Também isso não vai mudar em nada aqui o nosso desejo que essa live seja muito especial, né? Jaira, Oi, tô aqui, eu tô aqui. ela me congelou. A minha congelou? Não, não, eu tô te Não, vendo. acho que é da Ali que congelou, né? É, Uhum. Estamos estão falando, esperando a Irene. estão catando a Irene, que ainda não entrou. Sim. Isso aqui já que Eu é já, eu já coloquei. Eu congelei, querido, porque eu estava pegando o link. Vocês conseguem ver nos comentários o link do trailer? O André tá falando com a Irene. Alessandra. Entra para vocês nos comentários? tá entrando aqui, sim. Tá, Aqui muito bem. não. Anexei ali o link, né, do trailer, do filme, para caso alguém queira clicar e conhecer um pouco mais sobre o que a gente vai falar hoje aqui. Mas eu penso que a gente pode começar, né? E assim Uhum. que a Irene chegar, Eu acho que a Irene entrou, acabei. ela entrou? Quer dizer, ela comentou. Uhum. Ah, entrou.
André tá falando. Convida ela. Desconvidar? Não, Não, convidar. convidar. Ah, pois eu já convidei. Ah, tá. Agora convidei de novo. Vocês aí num calorzinho, né, nossa? Olha, me ajuda aqui. Agora sim. Oh, que coisa boa. Tudo Agora certo, estamos. então. Agora estamos. Muito Eu, bem. eu não estou vendo a Irene. Não? Para mim aparece nós quatro aqui na sala. Também. É para mim também. Pois Uhum. é, por que que você não aparece para mim, Irene? Estou aqui, muito dada com essa possibilidade. Você está me vendo? E eu não estou te vendo. O que que acontece? Coisas da tecnologia. É, Então. Mas ela está me vendo. Jaira, Sim. estou te vendo. Oh, Uhum. que delícia. Eu queria muito te ver, mas tudo bem, só por hoje, né? A gente segura. Ela Eu já ia pedir para mim. Jaira, estou te vendo. É. Então, pessoal, eu acho que agora com a presença da Irene, eu acho que nós podemos começar. Tudo bem? Sim. Então, tá. Então, gente, boa noite a todos, né? É com muita honra, é com muita alegria que damos início a esta live. É uma live que vai trazer um tema tão importante e que nós pretendemos ajudar, auxiliar para darmos mais visibilidade, né? Já que o tema praticamente é invisível na nossa sociedade, que é o alcoolismo, em especial o alcoolismo feminino, né? Então, eu quero me apresentar, eu vou ser a mediadora da live, eu sou a Jaira Bizic, sou psicóloga, terapeuta de família e de casal, trabalho há 40 anos na área da dependência química. Comecei a trabalhar com alcoolismo, na verdade, em 1983. E de lá para cá, essa grande paixão nesse trabalho. Eu hoje, na verdade, eu estou aqui não como psicóloga, que eu também adoro falar como psicóloga, nem como sócia da BEAD, né? Também sou sócia da BEAD, mas eu vou estar aqui representando a colcha de retalho. E alguns devem estar se perguntando, mas por que ela está representando a colcha? É porque nós temos princípios. A colcha de retalho é de Alcoólicos Anônimos do Brasil. E a colcha, como o A como um todo, tem 36 princípios. E dentro desses 36 princípios, nós temos o anonimato em relação à mídia escrita, falada, televisionada. Então, como sou amiga de há mais de 30 anos e também da colcha, e vi a colcha crescer literalmente durante todos esses anos, eu recebi o convite para estar aqui representando a colcha de retalho. A colcha é um movimento que se iniciou através de um grupo de mulheres em recuperação dentro de um grupo na cidade de Osasco, aonde elas tiveram uma ideia maravilhosa de buscar pedaços de retalhos e numa reunião de composição feminina, porque existe assim, reuniões que nós falamos de propósito feminino, de composição feminina. E ali nós estávamos, né, elas estavam falando, que a gente chama de cabeceira de mesa, dando testemunho, e elas ao mesmo tempo iam costurando os seus retalhos. E de retalho em retalho, contando as suas histórias, se formou uma bela colcha. Foi a primeira colcha, que inclusive nós tivemos ela na convenção de 2012, em Cuiabá, e depois tivemos de novo a mesma colcha, já com outras colchas pelo Brasil, na convenção nacional que tivemos na cidade de Belo Horizonte. E com isso, né, a colcha de retalho vem fazendo um trabalho voluntário de mulher para mulher. Elas dizem que somente uma mulher pode compreender a dimensão da dor dessa doença, e elas hoje fazem um trabalho de excelência, principalmente online. Então, junto com a também tem presencial as suas reuniões e também online, a colcha vem agregar a esse trabalho dentro de Alcoólicos Anônimos. Então, eu quero de antemão agradecer a todas as companheiras da colcha de retalho, a todas as mulheres de desse Brasil todo, né, de estar aqui hoje com muita responsabilidade, né, representando-as.
Então, gente, nós vamos, nesse momento, chamar a atenção, né, que é muito importante, né, agora fazer a apresentação das convidadas, mas eu queria antes dizer que, para debater esse tema, eu fiquei refletindo muito, né, é como a ficção pode nos ajudar, eu escrevi aqui, a salvar vidas. E realmente eu tenho uma alegria muito grande, porque quando eu assisti, antes do programa Conversas com Bial, o filme Descontrole, ali eu já disse, não, o Brasil inteiro, o mundo tem que assistir Descontrole. Acho que você sentiu a mesma coisa, né, Alessandra? Então, eu quero apresentar com muito carinho, né, vocês já estamos assistindo aqui a Irene Ravache, né, nossa grande atriz, que empresta realmente, né, nesse momento, nos ajudar, né, pelo seu olhar na personagem Esther. Né? E eu fiquei muito tocada pela Esther, e como terapeuta de família, eu falei, meu Deus, eu preciso ver e falar com a Esther. Né? Então, Irene, muito obrigada por você estar aqui. E a Fabrícia, né, essa grande produtora da Migdal Filme, que nos presenteou a todos, né, com a sua sensibilidade de mostrar um tema tão polêmico na nossa sociedade, né? E principalmente, Afa, por você ter mostrado a produção do filme mostrou a sensibilidade da questão do alcoolismo e fugiu de todos os estereótipos que se tem a respeito do alcoolismo, em especial do alcoolismo em mulheres. Então, muito obrigada por você estar aqui. E a Alessandra Calixto, né, que eu já conheço de muitos anos de jornada de trabalho, aí eu sou em Porto Alegre, né, e pelo Brasil todo, hoje é a presidente da nossa Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. Olha, é muito bom ter você, porque você traz o científico, você traz para nós informações, dados muito, muito importantes, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, né? Então, eu acho que eu vou agora dar início às perguntas e, ao mesmo tempo, assim, a gente pensou, de nada está muito fechado, né? Mas queremos que todos participem, que todos opinem, e aí eu vou estar aqui, né, mediando e trazendo isso, tá bom, gente? Eu acho que eu queria começar pela Irene, pode ser? No primeiro momento? Irene? Sim. Pode ser? Sim. Então, Irene, olha, o papel da família, né, eu sou terapeuta de família, é crucial dentro da trajetória do programa de recuperação de um alcoólico e de um dependente químico como um todo, né? Como foi para você, eu coloquei aqui, assim, interpretar essa personagem que vive a dor, a grande dor de ver o adoecimento de uma filha, de ver a recaída dessa filha e todas as dores que a família sofre. Como foi para você? Uma boa noite a todos. Foi muito importante ter feito O Descontrole. Um filme... Quando eu li o roteiro, eu pensei, que filme oportuno. Como esse filme vai fazer bem a tanta gente. Então, claro, se não tivesse um lado artístico bom, eu me refiro a quê? A uma boa produção, uma boa direção, bons intérpretes, uma boa equipe técnica, ele ia continuar sendo um bom roteiro, mas ele não teria essa oportunidade que o Descontrole tem de atingir tantas pessoas. Porque ele não é um livro, né? Ele é um filme. São comunicações parecidas, mas muito diferentes. O filme ele é mais coletivo. O filme, ainda que você vá sozinha ao cinema, o filme termina, você tem vontade de falar, você olha para o lado,
para a pessoa que está sentada ao seu lado. Ou você dá um sorriso, ou você dá um suspiro, ou você dá um ar de alívio, se você, por acaso for um filme de suspense, por exemplo, né? E como é importante que essa história chegue ao maior número de pessoas, pelo que ela pode fazer pelas pessoas, pelo que ela poderá modificar, pelo que ela poderá conduzir, pelo que ela poderá indicar. Isso é importantíssimo quando se trata de uma abordagem a respeito de alcoólicos, alcoólatras e principalmente de uma alcoólatra. E a abordagem do descontrole tem como papel principal a Carolina Dickman, que faz maravilhosamente bem. Ela faz numa entrega, então, acredito mesmo que seja o melhor papel da Carolina Dickman e que vai surpreender muita gente. Então, como atriz, foi importante ter participado desse filme. Como cidadã, foi importante ter participado desse filme. Nós temos uma atuação política. Eu, quando eu digo que nós temos uma atuação política, não quer dizer que nós estamos aqui defendendo A, B ou C. É como cidadão. Né? Você tem que ter uma atitude, uma atuação política entre as pessoas com que você convive, na sua casa, no seu bairro, no seu entorno. E o ator tem isso numa dimensão muito maior. Então, quando um ator, um artista consegue, ao mesmo tempo, ter um bom material artístico e que ele possa, ele sabe que ele está levando isso e fazendo bem a muita gente, aí é incomparável, né? E como mulher, eu vivi isso dentro da minha casa. Eu tenho um filho adicto. Então, eu conhecia o terreno, eu conheci bem aquele cenário, eu conheci bem aquelas cenas, conheci bem de perto aquela dor daquela mãe e, sobretudo, a dor da personagem, que nós não podemos esquecer que a dor maior é do adicto. Dene, maravilhosas suas palavras. Eu sempre digo que ninguém sofre mais do que o adicto, né? Com certeza, a sua dor é imensa. E sabe, Irene, eu comentei com a Yapa, assim, que a gente teve a oportunidade de se encontrar a primeira vez, que eu tinha certeza que os atores já tinham vivido isso, porque fica tão real, tão forte naquele momento. Para nós que trabalhamos, acho que a Alessandra também pensou nisso, os colegas que vão assistir, né, os nossos colegas da área da saúde, da educação, que a gente está chamando para assistir esse filme, vai entender agora o que a gente está falando, sabe? É a realidade pura. Carolina está brilhante, maravilhosa, interpretação, brilhante, brilhante. Eu acho que ela já merece o Oscar por esse filme, né, de melhor atriz, de tanto que ela estava maravilhosa. Você ali, olha, pura emoção. Gente, eu perco a conta das vezes que eu chorei e te confesso que no final, né, mas muito lindo. Então, Yapa, por que esse tema? Por que a Migdal trouxe o tema alcoolismo em mulheres? Por que não? Né? Por que não? Por que não? Essa foi a primeira pergunta. Por que não? Por que não? Porque é um tabu. Então, a primeira pergunta, que é por que não, já fala muito sobre o porquê fazer. Né?
Eu, aqui, pelo menos na produtora, na Migdal, a gente tenta muito juntar o que a gente gosta e sabe fazer, que é audiovisual, que é cinema, que é série, mas o cinema está muito no DNA aqui, com temas que possam ter algum tipo de impacto social. Isso que a Irene falou, né? Que quando você consegue juntar um filme, um projeto de qualidade, que passa a ter uma relevância na sociedade, e isso pode ser pode ser um drama, pode ser um documentário, é o que a gente está buscando sempre. Por que falar de alcoolismo feminino? Por que falar de recaída? Para ser honesta, no começo do projeto, que começou no meio da pandemia, eu fugia muito da palavra alcoolismo. Eu botava ela obcecada, inimiga do fim. Eu fugia um pouco porque eu sentia que as empresas, as pessoas, ficavam um pouco assustadas quando falava de alcoolismo. Ah, ela é alcoólatra. Não, ela é alcoólatra, mas ela é só alcoólatra? Ela é compulsiva, ela é adicta, ela come muito, ela faz outras coisas. Muitas pessoas com muita dificuldade de falar a palavra alcoolismo. Então, no início do desenvolvimento do processo, né, do projeto, que começou com um argumento, né, depois se juntou o Felipe Scholl, que é um super roteirista, que conhece muito o universo, né, do alcoolismo, e depois veio a Rosane Schwartzman, depois a Carol Minem. A gente foi saindo um pouco de cima do muro, sabe? E nomeando o que estava acontecendo com a Katia Klein. Né? Katia Klein é uma personagem que estava tendo uma recaída porque ela é uma mulher alcoólatra. E demorou muito para chegar nesse lugar. A gente falava que era... E por quê? É mais fácil falar sobre sobrecarga, é mais fácil falar sobre não dar conta, é mais fácil falar sobre todas as questões da vida mesmo, a vida da mulher, a maternidade, as contas, tal, e deixar o álcool ali como, estava bebendo muito. Demorou para a gente inverter. Não, é uma mulher que tem uma doença e por que ela recai, aí a outra é uma outra história. Mas eu acho que quando a gente fala de uma recaída, Jaira, e esses meses, desde que se conheceu, que parece que são anos, né? A gente vai amadurecendo até a forma de falar, a forma de se colocar, né, diante do filme. Primeiro, me impacta muito o quanto que o filme vem sendo bem recebido, porque as pessoas estão precisando do filme. E por quê? Eu precisava ter visto esse filme há 10, 15 anos. O filme não existia, teria sido muito útil para mim e para muita gente que eu conheço. Isso foi muito estimulante, né? Falar sobre algo que, para mim, era uma necessidade. E falar de uma recaída tem um certo exorcismo nisso também, porque é como se você, quando você narrar uma recaída, a recaída, de alguma forma, para de ser uma sentença, sabe? Essa história desta mulher que teve uma sentença de por quê, e é uma forma de transformar algo que acontece esperamos que não aconteça, mas que pode acontecer com qualquer pessoa adicta, alcoólatra, narcótica, o que quer que seja, transformar em história e não em sentença, sair da culpa. E porque eu acho que muita culpa dentro do alcoolismo feminino que lida com a maternidade, né? Sim. Então, uma forma de lidar com essa culpa com os filhos.
igual tem essa culpa com os pais, né? E eu acho que a Kátia está nesse lugar de filha, né? É muito lindo quando a Irene, né? Quando a Esther coloca ela no colo, cuida. Eu vejo assim, é tão difícil se deixar ser cuidada, é tão difícil se render a um colo, né? E quando a gente se rende, vai com tudo, enfim, já mudei o tema loucamente, tá, Jaira? Você vai direcionando. Mas, assim, foi isso, eu acho que acho que era um filme que tinha que ser feito e já que a gente tem as ferramentas, né, para fazer, e tem muita gente ao nosso redor que conhece a doença, então pode dar verdade, fazer um filme sem ser estereotipado. E um filme de entretenimento também, porque isso, a vida é a vida como ela é. Né? Tem momentos dramáticos, você continua pagando conta, né? O álcool não interrompe tudo, você paga porque recaiu. A vida continua e você vai tentando lidar com as coisas. Então, acho que trazer... a proposta sempre foi, estou falando de mim, estou falando da Rosane, né, do Felipe, de trazer sem peso, que afaste, em si, um lugar de identificação. Eu conheço gente que passa por isso. Eu tenho alguém na minha família, ou isso acontece comigo. Num lugar de aproximar, e não... Eu não sei se eu te respondi. Nossa, Bom, não se preocupe, bem muito bom. bom, muito bom, muito bom. Sabe, Afa, é exatamente isso, né? Um tema tão complexo que a nossa sociedade ainda varre para debaixo do tapete. A Migdal vem e dá vida, mas dá uma vida com respeito, com responsabilidade e com verdade, acima de tudo. Vocês mostram a verdade realmente. O que acontece é impressionante. As companheiras de Alcoólicos Anônimos que assistiram o filme falaram exatamente isso. Iafa, por que eu não assisti esse filme há 10 anos atrás? Por que eu não assisti esse filme há tanta... Meu Deus, que esse filme não veio antes, né? E aqui eu estou lendo as mensagens que me chegam, eu estou emocionada, né? Porque eu sou muito emotiva, como boa canceriana, sou muito emotiva, assim, e são muitas mensagens. A gente quer agradecer essa mensagem que estão entrando, de pessoas contando, relatando, né? A dor do alcoolismo feminino, de todo o sofrimento que as mulheres realmente têm, essa culpa, né? Eu vi aqui muito a palavra culpa, estou lendo aqui muito culpa. Então, isso é tão importante. E nós vamos falar ainda de novo, Iafa, mas foi ótimo, maravilhoso. Mas vamos lá. Alessandra, então, muito grata à Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas por nos permitir, né, vocês nos darem a oportunidade de fazermos essa live através da BEAD, né, da BEAD oficial. Então, eu queria aproveitar muito o teu conhecimento para a gente falar um pouco dos dados, né, de alguns dados. Os dados do último LENAD, os dados do Vistel, que são fontes muito importantes para a saúde pública no Brasil. E o que explica, né, que esses dados mostram para a gente que o consumo entre mulheres praticamente nos últimos 17 anos, né, duplicou ou mais, né? Então, essa é a fonte. O que explica essa mudança drástica, né, no perfil epidemiológico aqui no Brasil? Boa noite, que prazer estar aqui com vocês, agradecer a vocês a oportunidade, né, de a Associação Brasileira de Álcool e Drogas estar discutindo o tema que a gente sempre quis discutir, né, agora com esse apoio da arte, né, de alguma forma a arte sempre nos ajudou a trazer para a sociedade temas que a arte não está nem aí para o tabu, né, vai lá e coloca no colo da gente o que a gente precisa enfrentar como ser humano e humanidade. Mas a gente tem dados, né, epidemiológicos do consumo de álcool e também de outras drogas, e o consumo de álcool vem crescendo. Existe uma explicação, que ela é social, em detrimento do estilo de vida das mulheres, mas também de um alcoolismo que
de um consumo de álcool, e eu não vou me ater ao alcoolismo especificamente, mas de um consumo de álcool subnotificado. Nós não temos, de fato, a devida proporção do problema que as mulheres enfrentam com o consumo problemático de álcool, tá? E esse, infelizmente, é um esforço que não só a mulher faz, mas a sociedade e a família faz de esconder. E de equipes de saúde, inclusive, né? Não várias vezes, ao fazer uma abordagem beira-de-leito de uma mulher, né, esse dado é esquecido, não dito, driblado, omitido. Mas, mesmo acreditando que há muita subnotificação, porque os nossos levantamentos são levantamentos em que as pessoas, levantamentos populacionais, em que a pessoa responde, se ela quiser, ela oferece a informação ou não, né? E no último levantamento, que foi de 2023 a 2024, chega a mostrar o equivalente a 22,1% de mulheres que teriam consumido no último mês. Vejam que quando comparamos com outros levantamentos, esse dado quase duplica, como a Jaira está explicando. No entanto, a gente também acredita que houve uma abertura para se falar um pouco mais sobre esse tema, em detrimento de várias mudanças sociais, né, que ocorreram nos últimos anos. Vem num crescente o consumo por mulheres, mesmo que entre os jovens vem diminuindo o consumo de álcool, segundo esses levantamentos. Tá? E, inclusive, né, o que acontece? Existe um tipo de consumo que no último ano se mostrou mais domiciliar. Então, assim, teve o impacto da pandemia, que aumenta o consumo domiciliar, mas o consumo de álcool, ele não é como era antigamente, que era via socialização, né, que era um consumo de fato regulado pela exposição ambiental. As pessoas fazem como a personagem faz, né? Pede de teleentrega, consome com apoio ou com amigos, em ambientes super íntimos, escolhem opções seguras de consumo, porém validadas de consumo, né? E migram para o consumo escondido, né? Oculto, que aí a família já não tem os olhos, já não enxerga mais, porque é aquela coisa toda do diagnóstico, né? Mas assim, 33,9% das mulheres que foram questionadas sobre o consumo de álcool referiram no último LENAD que consumiram no último ano, que geralmente a gente faz esse levantamento do consumo no último ano. O que esse dado representa? Representa uma forte prevalência de consumo de mulheres adultas, tá? Pela idade que foi relatada. Então, assim, não é um consumo que está iniciando lá na adolescência. São mulheres adultas, como, né, a personagem, que estão aí na vida, né, tocando as coisas. Então, a gente está falando, possivelmente, de um alcoolismo funcional. Aquele que pessoas usam, perdem o controle, mas funcionam em algumas áreas da vida, né? E ok. E isso não chega necessariamente no tratamento. Não chega ao tratamento, né? Então, quando a gente vê uma pessoa, e eu queria dizer isso aqui, quando a gente vê uma pessoa e a Irene pode ser que corrobore com isso que eu vou dizer. Quando a gente vê uma pessoa já num grupo de mutuajuda, já num tratamento, a gente brinca assim, tu chegou aqui depois de quilômetros rodados, quer dizer, existe uma trajetória de muitos anos que se estima que de 7 a 10 anos a pessoa sofre antes de chegar num tratamento como um grupo de ajuda e um profissional de saúde especializado. Passa por muitas circunstâncias, situações complexas antes, né? Como aparece no filme, quem vai ver vai entender.
uma coisa que eu achei especial, assim, no filme, que eu queria apontar, que eu achei que a consultoria foi muito incrível, porque traz o que a gente chama de escalonamento, né? Então, assim, muitas das pessoas que responderam esses inquéritos epidemiológicos, né, provavelmente já estão num escalonamento do consumo, por isso responderam. Porque aquelas que não percebem o escalonamento não respondem, né? Mesmo que a gente utilize nesses inquéritos uma escala de rastreamento, que a gente chama de Audit, né? Audit-C, que é uma escala de 3 perguntas lá que verifica o consumo do álcool. E uma outra coisa, que o consumo do álcool é até mais fácil de perguntar, né? Porque as pessoas não veem muito problema e dizem, né? A gente não sabe o quanto desse álcool está acompanhado por outras substâncias que, sobretudo nas mulheres, ainda é mais ainda oculto do que o álcool, né? Vejam que o álcool tem um regulador social, né? Porque eu bebo e meu comportamento altera, isso impacta em algumas coisas externas, relações e etc. Outras substâncias podem ainda correr por baixo do tapete um pouco mais de tempo, né? E o álcool ser o facilitador para esses outros comportamentos também. Existem muitos trabalhos científicos acerca dessas comorbidades, né? Sobretudo nas mulheres, né? Existe uma preocupação sobre o consumo de álcool e que interessante, né? O filme não nos decepciona, né, Jaira? Porque, assim, um dos assuntos mais delicados de se abordar é o consumo de álcool em mulheres gestantes. Esse é o mais delicado, né? E um outro ponto muito delicado é a família participar da recuperação, né? Porque, invariavelmente, as famílias não se sentem convocadas a participar por diagnosticarem que é um problema de comportamento. E a personagem fala, olha, você sempre, né, a personagem da Irene começa a identificar vários comportamentos ao longo da vida que levam a essa trilha, né? Exato. Que levam a essa trilha, né? E a esse diagnóstico. Então, tem bastante elemento do transtorno por uso de álcool ali, né? Mas dá para a gente ver também como que esse problema se constrói. Então, Alessandra, é incrível, né, como a gente, vendo todo esse cenário, né, e aí sim, nós damos cada vez mais importância à estreia desse filme. E eu queria falar com a Irene. Irene, eu sei que muitas vezes a família está mais doente do que o próprio adicto, né? Tá mesmo. O adoecimento chega e ela não recebe tratamento, né? Eu falo que assim, o paciente está lá, internado, sendo cuidado, depois ele vai ter os grupos de entreajuda, mas e a família? Né? E aí eu estava agora nesse momento pensando na Esther e no Levi, naquela cena, né? Aonde você falava para a Kátia, né? Eu vou cuidar de você. Eu queria muito poder mostrar, eu falei isso para o grupo, né? Que eu queria mostrar a cena de vocês ali, você e o Levi sentado na cama olhando para a Kátia, e eu chorei muito naquela cena, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque primeiro que você me emocionou, que eu já tinha te ouvido falar da questão do seu filho, e você nos honra hoje, né? Falando sobre isso de novo. Como que foi, assim, essa questão, pensando aqui, né, na Esther e no Levi, mas também aqui, não podemos esquecer que a Irene tem uma experiência assim, esses cuidados, né? O que você pode trazer para a gente a respeito desses cuidados da família, né? É aquele momento em que a família deixa de ter a cegueira psíquica, né? Ela enxerga realmente o alcoolismo, mas até chegar lá, a gente sabe, né, como a Alessandra falou, existem muitos caminhos, muitas pedras pela frente, porque junto com o alcoolismo existe toda uma questão de estereótipos, que não tem força de vontade, porque é um sem vergonha, porque não tem
fé, e assim vai, né? E com as mulheres é pior ainda, né? Que a gente usa. E aí eu queria te ouvir um pouco, assim, né? Como foi para você, se você buscou esse tratamento, e como foi para você ter retornado a esse tema durante o descontrole, né? E aquela cena, me fala um pouco daquela cena ali que nos marcou muito. Sempre com as mulheres é pior, né? Tudo, né? Uhum. Tudo, Irene, tudo. É, depois eu vou querer falar um pouquinho especificamente sobre as mulheres. Mas na minha história pessoal, eu tive um adolescente ótimo. Ele não dava problema. Ele era bom aluno, ele era muito simpático com as pessoas, fácil de relacionamento. E de repente ele começou a mudar. E a primeira coisa que eu notei é que os olhos eram vermelhos. E ele me dizia: mãe, eu estou vindo da ACM. A ACM é a Associação Cristã de Moços, né? Onde ele fazia natação. É a piscina. Uhum. Ah, é a piscina. Eu não tinha por que não acreditar no meu adolescente, que já era um adolescente maiorzinho. Estava perto dos seus 18 anos. Bom, e é, as mentiras. Depois eu vim a saber que o adicto, se tem uma coisa que ele faz bem, é mentir. Né? Faz E, muito bem isso. e manipular, né, Irene? Muito. E eu caía como um patinho, mesmo. Por quê? Porque não passava pela minha cabeça. Eu sou filha de um alcoólatra. O meu pai era um alcoólatra muito diferente. Normalmente, quer dizer, na maior parte dos relatos, a gente associa o alcoólatra masculino a um homem que fica violento, que bate na mulher, que espanca os filhos. Né? O meu pai era um homem extremamente educado. O meu pai, quando bebia, fica mais educado. Ele ficava doce. Sabe o que acontecia com ele? Ele dormia. Então, era essa amostragem que eu tinha. E eu dizia: não, não, isso não está acontecendo com o meu filho. Até que chega uma hora que você diz: não, está acontecendo. Então vamos. Eu não sei como lidar com isso. Então vamos procurar quem sabe. O fato de você procurar um psicólogo ou um psiquiatra não quer dizer que você acerte logo desde é aquele primeiro profissional que você foi e acertou. Acho também porque a família tem tanta pergunta, a família está com tanto medo, primeiro que a família está com pavor de perder aquela pessoa. Isso é um grande pavor, né? Que é o seu filho, o seu marido, seja sua mulher, seja lá quem for. Então, as primeiras vezes, eu dizia assim: não, não é por aqui, não é por aí. Aí você reza dentro da sua concepção de religião, você reza. Até que chega uma hora em que alguém, eu estou falando do meu caso, né? Que isso tudo é muito particular de um caso para o outro. Alguém me indicou: Irene, tem uma coisa chamada AA, vai lá. E eu fui. E indicaram também, bom, meu adicto já tinha passado por clínicas 5 estrelas, piscina, com tudo. E não era lá.
Não foi lá que ele encontrou o caminho. E quando eu comecei a frequentar o Al-Anon, eu comecei a ficar forte. Eu comecei a ficar forte para entender. Comecei a ficar forte para dizer não. Eu comecei a ficar forte para dizer não quero mais o papel de codependência. Porque eu comecei a enxergar que eu vivia de acordo com os humores do meu adicto. A minha casa era uma bagunça, né? E eu fui retomando essa convivência que eu acreditava ser mais saudável, mais natural. Mas sempre tentando modificar o meu adicto. Oferecendo o que eu achava que poderia. É isso que vai detonar nele a necessidade dele se modificar. E com a leitura dos 12 Passos e com frequentar o Al-Anon, um dia eu tive a coragem de dizer o seguinte para ele: meu filho, você é a pessoa, junto com seu irmão, vocês são as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Nada se compara a isso. Mas você é livre. A vida é sua. Você pode fazer o que você quiser dela, porque ela é sua, ela não é minha. Você pode, inclusive, acabar com ela. Mas eu não quero ver. Eu não quero participar, porque é muita dor. Eu já vivo num velório há muitos anos. Porque não sabe quando chega, não sabe como é que vai chegar, não sabe se morreu, não sabe. É um sofrimento muito grande. Se você quer isso para você, eu não quero para mim. Então aqui sempre vai ser a sua casa, mas essa casa tem regras. Eu sou a sua mãe. Eu estou aqui. Mas a vida é sua. E você é livre. Você é livre. Eu só não quero participar. E eu não sei de onde eu encontrei coragem para dizer isso. E ele me olhou e foi embora. Eu quase morri. Não sei como é que eu não morri. E esperei. E 2 semanas. E aí ele morava no Rio de Janeiro, ele tinha família, ele tinha um filho, tinha mulher, tinha um filho no Rio de Janeiro. E sumiu de lá também. Até que um dia ele apareceu. Ele apareceu e ele falou para a mulher dele que ele queria falar comigo porque ele queria se internar. E quando ele me ligou, eu atendi assim: ô meu filho, que saudade de você, há quanto tempo eu não escuto você. Morta de medo, né, por dentro. Porque o que acaba acontecendo com as famílias? A gente não sabe se você fala bom dia,
se isso pode ser uma coisa horrorosa ou se pode ser uma coisa muito boa, né? E aí ele perguntou se eu poderia ajudá-lo. Eu falei, como é que você quer ser ajudado? Ah, você pode, eu sei que você conhece um lugar que é uma fazenda. Eu falei para ele, eu posso botar você em contato com alguém. E foi isso que eu fiz, né? E botei ele em contato com alguém. E ele foi então para essa fazenda, foi para o Instituto Souza Novaes, e lá ficou, não ficou pouco tempo, ficou bastante tempo. E aí nós começamos a ter aquelas reuniões familiares e interfamiliares, né? Aí indo lá na fazenda. E esse foi o início, foi a volta dele. Foi a volta. Então, quando a Esther no filme diz eu vou cuidar de você, e que é uma coisa muito bonita, eu acho que naquele momento ela podia dizer isso, porque a filha podia ouvir. Porque esse cuidar... Momento, né? E era o momento, né? É o momento, esse momento desse... E era o momento. Não é? Porque os pais dizem, né? Eles vêm dizendo, de uma forma canhestra ou invasiva ou não, mas o que um pai diz? Eu quero te ajudar, isso é ruim. Mas não... bate na parede e volta, né? Não tem escuta. Segundo o meu adicto, para ter esse escuta, ele teve que chegar no fundo do poço. Cada um sabe qual é o seu fundo do poço. Com certeza, Irene. Não é? Cada um sabe. E lembra que eu falei que eu gostaria de falar sobre mulher? Posso falar um pouquinho? Tem uma coisa que é muito cruel. Oi, Irene, eu só queria pedir uma ajuda para a Alessandra, se ela está controlando o tempo para poder me dizer, porque infelizmente eu não estou e eu sei que temos que fazer 10 minutos depois, né? Tem uma coisa que é... Tá tranquilo? Ela está falando então, que tá. sim. Que é especialmente cruel com as mulheres, que é o confronto com a maternidade. Porque uma mulher, ou que usa droga, ou que usa álcool, ela é automaticamente desqualificada como mãe. Para os outros, não é? Mas olha, que péssima mãe que ela bebe. Olha, ela não vale nada como mãe, ela se droga. Isso, agora, assistindo a um especial que é muito bom, que é sobre a vida da Ângela Diniz, que a Ângela Diniz tinha uma vida totalmente desregrada, mas ela era mãe. Mãe. Então, a mulher fica enxovalhada. A sua maternidade fica enxovalhada. Sabe? E isso é extremamente cruel. O homem não. Reparem. Né? O homem não tanto. Mas isso, porque para ela isso é extremamente doloroso. Né? Isso é um ponto para a gente observar. E na personagem da Carolina, tem uma coisa que ela continua na sua maternidade. Né? Ela continua exercendo a sua maternidade. Nossa. E, Irene, aquela cena que ela está com o Bernardo e o Eduardo, né? Ali na praia, os três, né? E ela falando com os meninos, assim, aquela cena maravilhosa. Bom, todos, né? Vou deixar Olha, e que meninos maravilhosos.
Que Nossa, atores maravilhosos que fazem esses maravilhosos. papéis. E Nossa, aproveitando que eu estou falando de mulheres, e que diretoras, né? ai, E, Rosane é dire... maravilhosa, né? e que produtora Carol, é essa? Muito bom. com certeza, eu concordo contigo, Irene. Olha, muita gratidão pelas tuas palavras, né? Porque eu tenho certeza, agora olhando aqui as mensagens que vieram, pessoas muito emocionadas, é, tocando muitos corações, viu, Irene? Tocando muitos corações com o teu relato, dizendo para todos que nos ouvem, existe ajuda, existe esperança, né? Coisa boa, está te ouvindo. E Ai, e o oi, fala, filme, Irene. o filme é, eu acho o filme uma luz, não é? O filme é uma luz. Uhum. E com certeza, uma grande luz. Oi, Rafa. O filme estreia dia 5 de fevereiro. Né? Estamos aí é, falando para as pessoas. Não é um filme que fala apenas de alcoolismo, né? Acho que é importante falar isso. Uhum. Né? Traz também a condição da mulher, essa tripla jornada de trabalho, a condição que a Katia Klein está naquele momento, um pouco, né, da ausência do marido também, que a gente percebe ali, um pouco dessa ausência paterna e depois ele resgata com os filhos, né? Qual foi o maior desafio para vocês? E eu também tenho uma maior curiosidade de saber como foi a preparação dessa equipe, né, para o filme, porque é um tema que muitas pessoas desconhecem, mas ao mesmo tempo, como você falou, quando a gente traz o tema, e eu digo, né, as pessoas, eu conheço, eu tenho um irmão, meu pai, meu tio, meu vizinho, meu conhecido, então isso envolve muitas pessoas. Como é que foi para a equipe? Eu estou muito curiosa também da ida de vocês, o trabalho em Alcoólicos Anônimos, tem todo um bastidor aí que eu queria que o pessoal soubesse. Então, muita pesquisa e muita consultoria. A gente foi a inúmeras reuniões abertas, né, de Alcoólicos Anônimos, em lugares bem diferentes, né, para sentir os depoimentos também, como são diversas, as histórias diversas. A gente conversou com muitas pessoas do AA, mas a gente foi realmente. E a gente, que eu digo, é a Rosane, a Carol, o diretor de arte, o fotógrafo. A gente um dia fez uma live que eu insisti muito em fazer com toda a equipe. E quando a gente está filmando, está na véspera da filmagem, é um caos, ninguém tem tempo mais para nada, mas o pessoal parou para escutar algumas pessoas que se colocaram à disposição para compartilhar suas próprias histórias. E foi muito impactante a quantidade de pessoas da equipe que depois veio pedir ajuda, com quem que eu falo, de forma absolutamente privada, né, e anônima, mas foram muitas pessoas da equipe e do elenco. E aí a gente entendeu, nossa, isso daqui atravessa a vida de todo mundo. O álcool atravessa a sociedade, o consumo do álcool atravessa a nossa vida. Então, assim, a gente foi muito emocionante a filmagem o tempo todo. E a equipe e elenco entendendo do que a gente estava falando, né? E sentindo. Né? E, claro, algumas pessoas como a Irene, né? Eu tive a chance de assistir, o filho da Irene assistindo o filme, e É, ele depois ficou tão emocionado, falando assim, ficou ali mesmo. naquela cena, era eu, era a mamãe, minha mãe, era minha mãe, não era personagem, era minha mãe. Minha mãe me olhava dessa forma. Aquele olhar de, aquele amor, e a impotência. Ele foi muito bonito de ver isso. Todo mundo, de alguma forma, tem algum cruzamento, alguma história. Para mim foi muito difícil, porque tem uma parte importante dessa história diz respeito a mim enquanto mãe. Então, tinha um lugar meu que eu fui muito incentivada pelos meus filhos a falar
da Katia Klein, né? E deixando claro que a Katia Klein é uma colcha de retalhos de histórias, né? A Katia Klein são muitas mulheres, eu acho que somos uma legião, na verdade, né? Mas o meu filho mais velho estava no set, ele trabalhou. E ele chorava muito. Ele chorava muito, mas ficava ali reto, trabalhando. Mas chorava assim, não era de tristeza, mas era de Emoção. emoção mesmo. O meu filho mais novo, quando ele viu o filme, ele preferia não ter tido contato, né, com o processo. Ele me falou uma coisa que me deu muita energia, que foi o seguinte: mamãe, eu amei o filme. Eu não gostaria que você tivesse feito ele. Poderia outra pessoa ter feito ele. Entendeu? Mas já que vocês fizeram, né? Fala. Ele falou isso muito, fala. E eu achei lindo que ele falou, porque jovens mulheres podem evitar de desenvolver, né, um quadro, né, de alcoolismo, podem. É um lugar de psicoeducação mesmo. É informação. Eu quero que as minhas amigas e os meus amigos saibam, porque eu tenho amigos cujas mães estão dando defeito. Essa mãe de 40, 50 anos que meio que paga as suas contas, que é meio independente, que começa com eu mereço, eu posso, e porque está pressionado e porque está colapsando, né? Os assuntos vão se misturando. Eles não sabem, eles têm que saber o que acontece, eles têm que entender. E eu achei isso muito potente, sabe? E escutar vocês falando sobre como toca vocês faz todo sentido, porque eu confesso, Jaira, que do início ao fim eu falei, para quê, por quê, para quê, por quê? Agora é mais fácil falar. Mas, assim, como é duro falar para mim, eu acho que a maior parte das mulheres, principalmente da relação com os filhos. Porque os filhos sofrem, sofrem sequelas, ficam marcados, mas a luz, eu acho que a gente procura trazer isso muito no filme. Há possibilidades de vida e de crescimento e de humor, inclusive. Né? Há possibilidades, há saídas, há lugares para se procurar ajuda, né? Não ter vergonha de procurar ajuda, não ter esse lugar da recaída, que eu acho muito delicado, porque você já construiu alguma coisa, inclusive uma reputação. Não, isso aqui não bebe há anos, tem uma reputação, tem uma coisa, né? Para voltar para pedir ajuda, isso pode durar anos e você pode morrer ou comprometer uma família inteira. Então, a recaída, isso eu acho que é uma forma da gente falar sobre o alcoolismo, mas também falar sobre como que você lida depois que você encontra uma saída. Como é um tratamento diário, uma decisão diária, né, para o resto da vida, e como envolve, sim, a família. Mas eu acho isso que eu estou lendo aqui, enquanto a gente está falando, várias pessoas falando, eu sinto culpa até hoje, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é culpa é madeira boa para caixão, né? Então, assim, e é isso mesmo, em vez de largar a culpa e transformar numa coisa produtiva, né? Educativa, não sei lá. Eu estou muito emocionada, porque eu acho que hoje é a primeira vez que eu fico com muita vontade de chorar e estou me segurando, entendeu? Porque eu estava até pensando, será que eu estou fria, que nada me emociona mais, sabe? Hoje eu fiquei muito emocionada de escutar vocês falando e escutar a Irene, porque a Irene se emociona até hoje. Né, Irene? Até hoje. Eu me emociono muito. E eu me emociono também. E
meus filhos se emocionam também. E eles veem luz, é isso, eu acho que é bom ter algum lugar de esperança nisso, né? É isso. É muito Saída. importante a gente ter esperança. A Com recaída certeza. é uma coisa que assusta demais. Olha, se assusta a família, imagina ao adicto. Aí, Né? com Eu certeza. estou voltando para aquele caminho horroroso. A Uhum. recaída é uma coisa, mas a gente não pode ter medo. Não pode ter medo da recaída. Não pode. E volta Porque com na vida nós temos muitas recaídas. isso. Né? A gente É tem igual muita mesmo. recaída. A primeira pergunta que a Jaira fez, por que fazer esse filme, né? É para transformar em história e para não ser uma sentença, Sim. porque É. você recai, mas amanhã é um outro dia, né? Amanhã é Começar de outro dia novo. mesmo. Uhum. Eu não sou adicta de álcool, nem de droga, mas, como diz o meu marido diz, eu sou adicto de pão. É verdade. Todo mundo é adicto de alguma coisa. Algumas mais pesadas, outras menos. Mas a gente tem as recaídas e a gente tem que lidar com isso. É não pegar a recaída como uma sentença. Você recaiu, Exato. então você não vale nada, tá vendo? Então você não tem como retomar. Olha, o trabalho do ator de teatro, a gente ensaia. E eu digo que ensaio, para mim, é rascunho. O que é o rascunho? Você pega aquele papel, você escreve, amassa, joga fora, amassa, joga fora. A vida também é assim. A gente vive amassando e jogando fora. Né? Não. E no ensaio, você diz assim, tem um dia que você perde tudo que você aprendeu. Você perde o caminho daquela piada, você perde a emoção da cena, você diz, e agora? É só não ficar muito assustada que você vai retomar. Você vai retomar. É muito importante nós termos filmes que mostrem esperança. Exatamente. Porque Irene. nós vivemos num mundo que faz exatamente o contrário. Né? Exato. Exato. E que mostra. Coloca um selo na tua Sim. testa. Não é? Né? Você. É um diagnóstico, além de muitas outras coisas, de tirar esse selo da testa, né? Você sabe, o Iapa, Irene, eu sempre digo para o meu paciente, né? E quando eu olho, eu não vejo o álcool, a cocaína, o crack, enfim, eu não vejo a droga, eu vejo um ser humano, né? E eu digo sempre que pessoas precisam de pessoas. Isso mostra muito claro no filme. E, Iapa, eu quero te dizer uma coisa, adorei a metáfora ali que você colocou da culpa. Eu já falo o seguinte para meus pacientes, nós vamos trocar culpa por responsabilidade. Você não é culpado por ter uma doença, mas você é responsável pelo seu tratamento. Né? E assim, isso é muito legal, né? A gente poder trocar isso. Mas, Alessandra, vamos lá, a gente precisa falar um pouco mais, assim, te ouvir em relação às consequências. Aí eu queria falar das consequências clínicas do alcoolismo feminino. E teve um ponto que a Irene tocou, que foi muito importante, é a gestação da Katia Klein, né? Tem a cena que a gente vê a Katia dentro do ar grávida. Mas nós sabemos, inclusive no nosso último congresso, né, nós formamos um grupo para a criação do observatório da SAF, né, que é da síndrome alcoólica fetal. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essas consequências clínicas do alcoolismo feminino. Certo, obrigada. Uma das coisas bem relevantes sobre a questão do consumo de álcool, né, que
Eu sei que é uma informação batida, mas é sempre bom dizer que não existe dose segura, né? Não é porque a pessoa perdeu o controle que ela vai ter as consequências. O consumo de álcool tem alguma consequência, a gente não sabe medir exatamente qual é a dose para cada pessoa que vai dar alguma consequência, né? E qual é o ponto de corte que leva a pessoa a desenvolver o transtorno por uso de álcool. A gente também não sabe, né? Cada pessoa tem ali um componente, um contexto, né? Uma genética, enfim, e outros determinantes. Mas a síndrome alcoólica fetal, por exemplo, é uma das coisas muito, é uma das consequências muito relevantes de se apontar, e quero te agradecer, Jaira, por trazer essa questão, porque a informação que geralmente as pessoas têm é que uma mulher precisa beber durante toda a gestação e beber muito para o filho ter problema de desenvolvimento intelectual, alterações fenotípicas, ter problemas na formação dos órgãos e tudo mais. E, na realidade, a gente não é assim, entende? Não é a mulher que bebe muito que vai levar no processo de formação da criança alguma consequência. A gente sabe que existem inúmeras consequências de desenvolvimento do neurodesenvolvimento da criança por consumo de álcool em binge, que não é todos os dias, por consumo de álcool moderado, segundo a própria pessoa refere, né, por um consumo de álcool esporádico durante a gestação. Então, não existe uma dose segura, né, existem as consequências, nós não sabemos o quanto a criança terá esse impacto, né, mas nós sabemos que são muitos os impactos, sobretudo no desenvolvimento neurobiológico e no desenvolvimento da cognição, né? Então, a gente vai ver crianças com um estadiamento variado ali, cognitivo, caminha mais tarde, dificuldade para aprender, dislexia e um monte de outros transtornos de aprendizagem, porque aí a gente só vai saber quando a criança está observada por profissionais da educação, pediatras, pessoas que trabalham mais atentamente no desenvolvimento das crianças. Então, se sabe hoje que a criança apresenta uma série de alterações que não necessariamente aquelas lá de antigamente, que a gente achava que as crianças tinham que beber muito e só mulheres gravemente alcoólicas durante toda a gestação que iam ter filhos com síndrome de abstinência e alterações de... Não é assim, tá? Então, o recomendado é não beber durante a gestação, e a Kátia vai ter que ter um bom acompanhamento, né, de... Spoiler do filho, tá dando spoiler. Não vou falar, né? Mas a gente já falou um pouco, mas mulheres que bebem, né, precisam de um acompanhamento pré-natal muito bom, mesmo que tenham um período por um tempo, para poder prevenir também problemas com as crianças. Outras consequências, assim, que a mulher não precisa beber muito para desenvolver o transtorno por uso de álcool e nem consequências clínicas, sobretudo as cardiovasculares, porque nós absorvemos mais o álcool do que o homem. O nosso metabolismo do álcool é diferente, né? Então, por uma série de mecanismos endocrinológicos, como a gente diz, e hormonais, né? A nossa absorção e eliminação do álcool é diferente. Então, a gente entra num porre mais rápido, nós acumulamos álcool por mais tempo em gordura, nós machucamos, alteramos o funcionamento dos nossos órgãos com muito mais, tem um impacto muito maior no nosso sistema, né? O álcool, do que num homem que metaboliza rápido, elimina mais rápido e etc. Então, a mulher não precisa beber muito para ter aqueles quadros de alteração comportamental e acaba prejudicando. E agora nós sabemos, né, que existe uma relação direta do álcool com câncer de intestino, câncer de mama, né?
Então, assim, a gente sempre soube, não podia provar, e aí podia provar, mas não eram estudos tão robustos. Agora a gente tem estudos muito robustos que provam, e isso muda tudo, porque a gente tem bala na agulha agora para advogar por políticas públicas melhores, por colocar a questão do câncer como um problema na relação com o álcool, né? Por exemplo, nós precisamos e devemos informar as mulheres, câncer aumenta a tua chance de desenvolver câncer de mama, né? Então, assim, ó, se tem um problema ali já e a mulher é alcoólica, o tratamento, ele envolve mais profissionais, né? Tem aparecido mais casos de mulher com câncer de mama com problema de álcool, né? Não sei qual é a experiência da Jaira, mas assim, na associação, nós somos uma associação de profissionais. E a gente conversa muito sobre os casos que atendemos, porque a maioria é clínico e pesquisador, né? Uhum. E aparece muito na clínica médica, de enfermagem, de serviço social, mulheres com história de câncer de mama e que não conseguem parar de beber e já sabem, já foram informadas dessa relação, né? E querem essa ajuda, né? Então, assim como o cigarro tem uma grande probabilidade, né? Ou aumenta muito a chance de risco de câncer de pulmão, o álcool também aumenta a chance de câncer na mulher. O de mama é o mais prevalente, mas outros cânceres também, porque o álcool é muito democrático. Ele não está nem aí porque a gente pensa. Ele, de fato, encharca o nosso organismo e altera o funcionamento das nossas células, alterando, inclusive, DNA. Então, ó, ele não está nem aí se a gente tem uma super boa genética para aquilo lá, a exposição continuada e crônica acaba por alterar o sistema de fato, né? E a questão, assim, que é muito importante, tudo é importante, né? Mas a última coisa que eu queria dizer, que mulheres, por exemplo, como eu, que já passaram dos 40, que estão menopáusicas, o álcool para mulheres mais maduras, né? Sobretudo na menopausa, então, o álcool e menopausa é muito perigoso, tá? Por quê? Porque a mulher já sofre declínio cognitivo com as mudanças hormonais. O álcool causa declínio cognitivo. Nós antecipamos com uma velocidade maior problemas de memória, doenças como Alzheimer e outras demências quando nós bebemos depois da menopausa. Então, nós antecipamos problemas de ordem cognitiva, nós aceleramos esse processo que para nós já é acelerado pelas questões hormonais. Então, mulheres na menopausa têm sido muito incentivadas também a procurarem tratamento para essas questões, né? E na idade reprodutiva nós temos o problema da SAF, depois nós temos a questão da menopausa. Alessandra, é muito comum a mulher na menopausa ela desenvolver um comportamento, eu nunca sei o termo, enfim, compulsivo, né, com álcool. Porque o álcool, isso me foi explicado por uma médica. Como nós vamos perdendo algumas coisas na menopausa, o álcool meio que aquele cansaço ele resolve, aquele desgaste ele resolve. Exatamente. E você diz assim, é tão bom, aquela tristeza, é muito bom porque eu tomo uma dose de uísque, eu tomo um copo de vinho, eu fico ótima. Não, você não fica ótima. Não, você vai ficar muito mal. Então isso é uma coisa que a mulher precisa pensar. E por questões emocionais também, né, Irene? As nossas emoções, elas ficam mais desreguladas porque a gente tem alterações hormonais importantes. E aí o álcool, ele entra como um regulador emocional. Da ansiedade que aumenta, da tristeza que aumenta, do luto que aumenta por várias razões psicológicas. Né? Alessandra, eu queria te pedir, bem rapidinho,
Para falar um pouco da questão das mulheres e a bariátrica, né? Hoje nós temos grupos, reuniões dentro do ar para mulheres que passaram pela cirurgia bariátrica e, logicamente, para homens também, e que acabaram desenvolvendo uma compulsão pelo álcool, né? Isso a gente já tem muito claro, né? Muita gente não tem esse alerta. Pessoas que se submeteram à bariátrica desenvolvem numa velocidade muito rápida, não precisa beber muito, né? Exato. Então, assim, ó, é beber pouco e em pouca frequência e a gente vai ter um transtorno instalado, porque a absorção do álcool, ela é muito mais rápida, né? Ela é muito mais rápida e mesmo que siga lá todos os um metabolismo, uma certa velocidade, absorção muito violenta, muito violentamente rápida, não permite que o corpo possa reagir. Então, a gente tem uma forte associação de bariátrica e álcool. Assim, existem, tanto que hoje existem grupos específicos para alcoólicos que passaram por bariátrica, né? Porque a bariátrica chega a ser um fator de risco para alcoolismo. Quando a pessoa vai fazer a bariátrica, ela já é orientada, e se não foi, pelo menos está no protocolo, né, da Bari, né? Os pacientes são orientados, né? E o consumo de álcool precisa ser muito comedido, né? E preferencialmente evitado, né? Além de trazer problemas gástricos importantes, inclusive de aumentar a compulsão alimentar. Como o álcool, ele tira o freio, que nem a gente diz, né? Ele libera o freio. A pessoa que está se tratando para uma compulsão, fez a bari, tem alguns outros comportamentos compulsivos associados, quando bebe, né, perde o controle daquela outra compulsão. Então, dá reganho, dá problemas pós-cirúrgicos e outras coisas, né, que o álcool acaba também prejudicando a recuperação da pessoa depois. Então, as pessoas automaticamente, quando saem de uma bariátrica, elas já precisariam entrar num aconselhamento, né, se tiverem problema para evitar o álcool. A gente sempre diz, né, Jaira, quem não tem problema com, não sente falta de. Se tu sentiu falta de beber, é porque tem problema com, então precisa de um aconselhamento. Se foi muito difícil para te parar de beber, tem alguma pressão acontecendo externa ou interna, ou às vezes as duas, que te faz buscar manter aquele hábito, né? Então, o aconselhamento é importante. Eu queria alertar que a gente só tem 5 minutos. Então tá, então olha, gente, 5 minutos. Então, Iafa, vamos começar por você, para a gente fazer esse encerramento com muita emoção. Por mim, eu ficava mais 1 hora com vocês e ainda vai faltar tempo. Mas, Iafa, você está com a palavra. Agradecimentos. Não, primeiro eu quero agradecer a vocês por dar esse espaço, né, para a gente falar do filme e também de aprender, né? Tem informações que vocês... Nossa, é tão bom escutar de novo, coisas que teriam sido muito boas eu saber há 10, 15 anos atrás, né? Eu acho que essa mulher de hoje, que está ali nessa idade madura, ela está muito comprimida e evita o máximo possível tocar no assunto do álcool. É uma coisa que irrita. Eu percebo em círculos mais próximos. Não, deixa com a minha bebida, tal. Então, sabendo assim, desses efeitos, né, na menopausa, nossa... Bom, eu espero, gente, que honestamente, que o filme possa ser uma ferramenta para vocês profissionais da área, sabe? E para não profissionais da área, enfim, nesse lugar de identificação, de reconhecimento, né? Muito bom escutar vocês, escutar você, Irene. É muito bom de escutar. Muito obrigada
sempre. E lembrando que o filme estreia dia 5 de fevereiro, que é muito importante, quem quiser ver, que vai ver logo no primeiro fim de semana, sabe? Porque são dias que a gente são muito definitivos para o filme se manter em cartaz a maior quantidade de tempo possível, né? E aí eu queria só aproveitar para desejar feliz aniversário para o Benjamin, que faz 18 anos. Ah! Oh, Oh! Aqui, mamãe tá aqui, é isso. Mas eu tô meu vegetariano, Deus, então, só nós, né? Só nós para estar fazendo uma live assim. Olha, obrigado, Iafa, Muito por essa tua bonito. disposição. É Tua muito bonito. disposição. Então, a gente tem quantos minutinhos para dividir? 3 minutinhos. Então, 1 minuto para você, 1 minuto para a Irene, 1 minuto para mim. Então, Irene? É dizer o seguinte, olha, o descontrole vem aí, seja qual for o seu, vá assistir. Primeiro que você vai ver um filme gostoso de ser visto, um filme bem dirigido, com boas interpretações, um filme muito bem produzido. E claro que você vai se identificar, mas você vai sair melhor. Você não vai se identificar e sair, não, você vai sair melhor. Então, pega o seu descontrole e vai. E pega o seu descontrolado, dá o braço a ele e vai junto. nossa, ele tem que gravar isso depois. Alessandra, Alessandra. Obrigada pela oportunidade, gurias, de a gente estar aqui, né? Eu representando a Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. Sempre contem conosco, nós temos profissionais em todo o Brasil, super qualificados para poder ajudar. E a missão da BEAD é levar informação, é a troca, é fazer prevenção. Então, é um prazer e uma oportunidade importante para a gente, mas também, assim, uma gratidão, né, pelo nosso tema, pela nossa luta, pelo nosso advocacy está sendo prestigiado. Tenho certeza que esse filme vai fazer um sucesso incrível e com o nosso apoio, de todos nós. Eu represento muita gente. O apoio de todos. Com certeza. E representa muito bem. Bom, e a Fabri, Irene Ravache, Alessandra Calisto, eu quero resumir esse momento numa única palavra: gratidão. Né? Gratidão a vocês por esse momento, por essa troca. E eu tenho certeza que Descontrole, a partir de 5 de fevereiro, será uma grande fonte de ajuda externa para aqueles que desejam compreender a respeito da doença, mas ver também, né, o que é possível, né, de fazermos. Como eu disse antes, existe ajuda, existe esperança, e eu quero também agradecer mais uma vez a Colcha de Retalho, a Alcoólicos Anônimos, por me dar a oportunidade de estar aqui hoje representando. Gente, é isso, né? Vamos lá. Claro, Iafa. Muito a Jaira, porque desde que a gente se conheceu, a Jaira tem sido um sustento, um afeto, um colo muito surpreendente, muito bem-vindo, muito próximo, íntimo. Muito obrigada, Jaira, por estar nos dando esse suporte emocional, não só ideias, ela não para de ser ideia, mas é isso, e dando segurança para a gente, porque às vezes dá medo. E dá mesmo, né? Nós estamos juntas, né? Lembra do que a gente sempre fala? Que tudo estará bem quando os laços que nos unem sejam sempre mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Então, no caminho. Irene, muito bom, Ali, muito obrigado. Iafa. Obrigada, gurias. Gente, tudo de maravilhoso para vocês. Aproveito para desejar um Feliz Natal, muita luz para vocês e para a família de vocês. Dá um beijo no Benjamin que eu mando, tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, gente.